A maior transferência de riqueza da história chegou, ela está acontecendo e nesse vídeo eu vou te explicar as causas delas e como você pode se aproveitar para ganhar dinheiro com isso. O meu primeiro papel aqui é te explicar o que está acontecendo no mundo, porque a partir do momento que você entende o que está acontecendo no mundo, fica muito mais fácil de compreender o que é a tal transferência de riqueza que eu estou falando aqui. E o grande ponto aqui é entender que existe uma sequência, um empilhamento de eventos que juntos estão transformando os mercados financeiros numa verdadeira loucura. E o primeiro ponto é o efeito inflacionário nos Estados Unidos. Para te trazer contexto, é muito raro nos Estados Unidos da inflação ficar consistentemente acima de 4, 5, 6% ao ano. Nós brasileiros estamos acostumados, mas lá nos Estados Unidos isso não é comum. E a inflação por lá teve bem alta e mesmo desacelerando agora, o fato é que ela está bem acima do desejado e do comum por lá. Ou seja, ela está bem acima do teto da meta. Já tem especialista dizendo, inclusive, que a inflação nos Estados Unidos atingiu já o ponto de inflexão. Só que o grande ponto aqui é que está enganado quem pensa que o problema da inflação está acontecendo só nos Estados Unidos. Esse aqui é um fenômeno global. Está acontecendo em vários países da Europa, como, por exemplo, no Reino Unido. Também está rolando na Itália, Espanha, Portugal, enfim, a inflação está pegando por lá. E é o que está difícil dos bancos centrais conseguirem controlar. Eu já vou te explicar por quê. O que os bancos centrais estão fazendo e como isso contribui para a maior transferência de riqueza da história. Eu quero começar aqui te fazendo uma provocação. Quero te perguntar se você sabe o que geralmente acontece quando a inflação está mais alta. Você já investe há mais tempo, acompanha o mercado há mais tempo, você sabe que os bancos centrais, em resposta a uma inflação mais alta, eles aumentam a taxa básica de juros da economia. E foi isso que começou a acontecer já aí há tempo, meses, desde o ano passado. Em meados do ano passado, inclusive, o Banco Central dos Estados Unidos promoveu a maior alta de juros desde 1994. E também vem acontecendo isso na Europa, né, com o Banco Central Europeu subindo os juros em sequência. No Brasil está acontecendo também, você já deve ter percebido, né? Quem lembra quando a taxa Selic chegou a 2% ao ano? É bem diferente dos 13,75% que ela está agora. E olha que o Brasil mandou bem nessa, ele se antecipou, começou a combater o problema antes. Só que qual é o ponto aqui, tá? Aumentar a taxa de juros é o melhor remédio possível para conter, para controlar a inflação. Só que esse é um remédio que traz um efeito colateral muito negativo para quem toma ele. Esse efeito é frear a economia. O que acontece quando a taxa de juros fica mais alta? O crédito fica mais caro, o que freia o consumo, né? O consumidor muitas vezes, o consumidor médio precisa de crédito para fazer aquisições e compras. Além disso, ele também atrapalha empresas endividadas, né? E é muito comum as empresas se endividarem para expandir, para construir novas fábricas, para crescerem. Aumenta a taxa de juros, o juro sobre essa dívida fica mais alto, enquanto o consumidor na média está comprando menos, sem contar que desestimula o investimento produtivo na economia, né? Pensa num cara aí com muito dinheiro, que não entende tanto de finanças, não percebe que está rolando a maior transferência de riqueza da história. Esse cara aqui, ele tem muito mais incentivo para deixar o dinheiro paradinho, com risco muito baixo, quase nada, né? No Tesouro Selic da vida, se esse cara é brasileiro, o Tesouro Selic, em vez de investir para crescer sua empresa, ou investir mesmo em ações, enfim, botar esse dinheiro na economia real. E isso tudo aqui também afeta os governos. Uma dívida alta e essa dívida custando mais caro, já que a taxa de juros está mais alta também, essa dívida cresce ainda mais. Nos Estados Unidos, por exemplo, está rolando impasse sobre o aumento do teto da dívida. E o ponto aqui é que é difícil de encontrar um equilíbrio. E embora existam vários indícios, por exemplo, que aqui no Brasil a taxa Selic sai daqui para baixo, não sobe mais, isso não é tão claro lá fora. E te liga só nessas manchetes. Essa aqui primeira é do dia 22 de maio, falando que o Banco Central norte-americano, Federal Reserve, deve ter que subir os juros mais 2 vezes para conter a inflação. Essa outra é de 2 dias depois. Com a ata do FONC, a diretoria do Fed está bem na dúvida, está dividida sobre qual tamanho deve ser o aperto monetário. E, inclusive, também no dia 24 de maio, essa manchete dizendo que a necessidade de novo aumento de juros está menos certa. Ou seja, daqui a pouco está chegando por lá o momento de manter e depois baixar a taxa de juros. Tá, mas Samiro, por que tudo isso aqui é uma transferência de riqueza? Bom, vou te explicar a partir de agora, é a primeira coisa que eu gostaria que você transferisse o like no vídeo. Mas vamos lá, o ponto é que todo esse contexto, toda essa situação difícil, né, de alta de inflação, alta de juros, queda na economia, recessão, ela vai ser refletida, na verdade já foi refletida, está sendo refletida no preço dos ativos. Liga só no que rolou nas principais classes de ativos dolarizadas, né, lá nos Estados Unidos no ano de 2022. Foram apenas 2 classes de ativos que deram positivo, que deram bom, as commodities e dinheiro parado, em cash, que seria investimentos de curto prazo. A terceira melhor, né, que estava ali no pódio, já estava com um retorno negativo de menos 11,5%. E a pior,
Os REITs, que seria o equivalente a fundos imobiliários lá, eles caíram quase 26%. Agora compara com um ano como, por exemplo, 2019, em que a terceira classe de ativos que mais rendeu 25%, a quarta rendeu 22%, a quinta 22% também. Isso tudo em dólar. Pode perceber que o baque no preço de praticamente todos os ativos foi muito grande. E a correlação entre diferentes classes de ativos, quando elas enfrentam o período de crise, ela aumenta, ou seja, na média cai tudo junto, que é o que aconteceu também no Brasil. Se você percebeu, mas bolsa de valores, fundos imobiliários, eles vêm mal já faz tempo. No ano passado, por exemplo, a alta deles, de 4,7% no Ibovespa e de 2,2% no IFIX, o índice de fundos imobiliários, foi abaixo da inflação, que foi de 5,8% no ano passado. Isso tudo se torna mais bizarro quando a gente percebe que, nesse momento, ao longo dessa transferência de riqueza, que eu já vou te dar mais detalhes e explicar como você pode ganhar com ela, a gente vê, por exemplo, a bolsa mais barata da história, há muito tempo, num preço por lucro muito baixo, e, na média, fundos imobiliários muito mais baratos do que antes, né, que seria a linha azul desse gráfico que eu estou te mostrando, mostra meio que o PVPA da indústria, elaboração aqui interna do Clube do Valor, nos estudos que a gente faz aqui para os nossos clientes de wealth, pessoas que a gente cuida da carteira e cuida dos investimentos por longo prazo. E o que é isso tudo, tá? Isso tudo é basicamente uma série de pessoas vendendo ativos de risco a preços cada vez menores, ativos que estão cada vez mais baratos. Duvida? Então te liga só nesse gráfico que mostra os resgates de fundos de investimentos da Ambima. Nos últimos 12 meses resgataram 20 bilhões em fundos de ações, 85 bilhões em fundos de multimercado, sobrou até para fundo de renda fixa. Nesse primeiro trimestre, os investidores resgataram 82,1 bilhões de reais esses ativos. E essas são pessoas vendendo na baixa. E muitas vezes indo, por exemplo, para a segurança de um CDB, classe que captou muito dinheiro nos últimos meses. Isso tudo aqui é basicamente uma geração de investidores que estão simplesmente transferindo o seu patrimônio, estão vendendo na baixa e proporcionando, é claro, que outras pessoas estejam comprando ativos a preços muito melhores. Eu te pergunto, tá? Ativos de renda variável ou renda fixa longa, né? Pré-fixados lá da inflação, você está comprando ou está vendendo? Deixe teu comentário aqui abaixo, enquanto eu vou te explicar quem está realmente perdendo muito dinheiro nessa história e também como fazer para se aproveitar desse fenômeno para você estar no lado das pessoas que estão recebendo riqueza ou formando riqueza. E, bom, quem está perdendo muito? Simplesmente o investidor médio. Esse cara aqui está caindo fora do mercado na baixa, como ele já fez várias vezes no passado. Quer uma prova? Então te liga nesse gráfico aqui. Esse aqui é o gráfico que mostra um fundo de investimentos de ações gerido pelo Itaú, em que, em laranja, a gente tem a evolução da cota desse fundo, de 2005 até janeiro de 2023, praticamente se multiplicou aí por 8, e as barras verticais, cinzas, pretas, são aportes quando são para cima ou resgates quando são para baixo. Então você pode perceber que sempre que a linha laranja ela tem uma queda, também aumentam os resgates, a barrinha cinza vai para baixo. E sempre que a linha laranja está dando para cima, aumentam os aportes. Ou seja, isso aqui mostra na média o que os investidores fazem em cada momento. E o mais louco aqui é que esse fundo não foi tão mal nesse período, ele até rendeu mais que o Bovespa, se eu não me engano. Ele rendeu 9,8% ao ano. Só que o investidor médio, que na média comprou na alta e vendeu na baixa, ele viu seu resultado ser de apenas 0,4% ao ano, ou seja, esse cara não ganhou dinheiro, ele praticamente perdeu, o que é a maior prova de que a riqueza está sendo transferida. Agora, como se aproveitar disso? Como aumentar a sua riqueza? Como ganhar dinheiro com isso? Para ser bem franco, a resposta é simples, mas a execução daquilo que você deve fazer não é tão simples assim. A resposta é comprar na baixa e vender na alta. Segredo dos investimentos. Agora, fazer isso, meu amigo, isso é muito difícil, porque exige você fazer exatamente o oposto do que você acha que deve fazer. Porque as pessoas estão vendendo cotas do fundo do Itaú, porque elas estão vendo tudo que está rolando, elas estão vendo a crise que está pegando, elas estão achando mais arriscado investir em ações, estão vendo que a renda fixa está rendendo mais. Então parece muito lógico fazer isso, né? Sair de ações e ir para renda fixa. Só que elas estão vendendo na baixa, para depois irem para ações quando a renda fixa estiver lá embaixo. Ou seja, elas vão entrar na alta. E fazer o contrário exige duas coisas. Primeiro, clareza sobre a sua estratégia, em especial clareza sobre a sua alocação de ativos, como é que você vai dividir a sua carteira de longo prazo. Spoiler, todos os clientes aqui do Clube do Valor têm uma alocação de ativos muito clara, feita sob medida para eles, né? Porque cada pessoa é única, cada pessoa tem uma melhor carteira ideal. E segundo, uma estratégia de rebalanceamento que eu vou te mostrar de jeito muito simples.
tá? Suponhamos que você entenda que a sua carteira de investimentos ideal é 30% renda variável, 70% renda fixa, e você foi lá e montou essa carteira. Só que os ativos de renda variável, eles caíram. Digamos que eles tenham caído 35%, enquanto os de renda fixa tenham subido 20%. O que acontece com a tua carteira? Ela fica assim. O que antes era 30% renda variável perde peso, vai para 18,8%. E o que antes era 70% renda fixa ganha peso, é para 81,2%. E o rebalanceamento é basicamente você vender parte da renda fixa, tecnicamente aqui vender 11,2% da renda fixa e comprar a renda variável para trazer a sua carteira de volta para o que seria a sua alocação ideal. E a grande pergunta fica é como investir assim, como seguir a estratégia de rebalanceamento. Para explicar tudo isso, você quer um pouco mais tempo, um pouco mais complexo, não consigo fazer num vídeo de 10, 15 minutos aqui no YouTube. Mas eu vou te ensinar a usar a estratégia do portfólio passo a passo. Para isso, você precisa estar comigo no dia 6 de junho, às 20 horas. Eu vou fazer uma aula para poucas pessoas selecionadas, chamada Maior Transferência de Riqueza da História. E nessa aula eu vou te mostrar como você saber exatamente onde investir para preservar e multiplicar seu patrimônio com o auxílio da Fórmula 1.5+, saber o momento certo de comprar e de vender ações, fundos imobiliários e renda fixa com a estratégia de portfólio e te mostrar estratégias claras para que você consiga selecionar ativos e diversificar sua carteira, entendendo o momento certo de quando comprar e quando vender. E o melhor, tudo isso é gratuito e eu não vou te vender nenhum curso no final. Que eu vou falar no final é sobre os nossos serviços de wealth, sobre como a gente consegue te ajudar a investir melhor. Se você quer participar dessa aula, é muito simples, só apertar aqui nesse botão ao lado. E se você quiser seguir aqui comigo, eu recomendo esse vídeo aqui, 5 coisas que você precisa fazer. Um abraço e até mais!